Bom dia, esse menino, bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para dar início à nossa revisão do Enem. Faltando aí um pouco menos de um mês para o Enem, para a primeira prova do Enem impresso. Nós estamos aqui para responder algumas questões de temas que mais caem no Enem. E hoje nós vamos começar com aquele tema, com aquele assunto que mais caiu nos últimos anos, que foi ecologia. Se você assistiu o vídeo que eu deixei na semana anterior, você já sabe que ecologia é o tema que ganhou aí em primeiro lugar, o que mais cai no Enem. Então hoje a gente vai responder algumas questões de ecologia, especificamente de relações ecológicas. Mas eu já adianto para vocês que se tiver alguma questão aí que vocês queiram que eu responda aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou responder essa questão o mais breve possível. Se não, aqui no YouTube, no Instagram ou no meu TikTok, ok? Então deixa aqui nos comentários essa questão que você quer que eu responda, que eu vou responder com certeza. Mas vamos lá ver as nossas questões de relações ecológicas. E a primeira questão foi uma questão que caiu no Enem de 2019, que foi aplicado para pessoas privadas de liberdade. E nos diz o seguinte: algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como? Minha gente, se você já me acompanha há algum tempo, você já sabe que esse é o momento da aula que você pausa a aula aqui, tenta responder por si só e depois retorna para ver a resposta. E aí, pausou? Vamos ver então a resposta agora. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui nessa questão, ó, é essa palavrinha aqui, mimetizar. Talvez vocês não saibam o que isso significa. Mimetizar, minha gente, significa imitar. De uma forma assim bastante simples, a gente pode dizer que mimetizar é imitar alguma coisa, tá bom? Então aqui o que a gente vê, ó, é que a flor, ela imita uma vespa fêmea, atraindo a vespa macho. Quando a vespa macho, então ela chega aí nessa flor, que ela pensa que é uma vespa fêmea, né? Ela se suja de pólen e aí, quando ela vai para outra flor, ela poliniza essa outra flor. O que a gente percebe aqui nessa história, minha gente, é que a flor, ela ganha alguma coisa, tá? Ela ganha aí a polinização, enquanto a vespa macho no caso, ela não ganha, mas também não perde nada. Então, a vespa macho, ela fica no zero, ok? Então, é esse tipo de relação ecológica aqui, ó, onde uma ganha e a outra não ganha e também não perde nada. Então, vamos ver as assertivas aqui. Letra A, comensalismo. Minha gente, as relações ecológicas de comensalismo são aquelas relações onde, de fato, um indivíduo ganha e o outro indivíduo não perde e também não ganha nada. É uma relação não obrigatória, onde um indivíduo ganha e o outro nem ganha nem perde nada. Poderia ser comensalismo, mas vamos analisar as outras assertivas. Letra B, amensalismo. Minha gente, amensalismo é aquela relação ecológica onde a existência de uma espécie prejudica a existência da outra espécie. Então, não poderia ser amensalismo aqui no caso dessa história que ele está nos contando. Mutualismo. Gente, mutualismo são relações entre onde as duas espécies ganham, tá? O nome próprio já diz, né? Uma relação mútua, uma relação de mutualismo. Por exemplo, as algas e os fungos que formam os líquens têm uma relação de mutualismo e é uma relação
obrigatória, ok? Então, nesse caso aqui, não poderia ser mutualismo. Letra D, parasitismo. Ora, parasitismo, né, quando uma espécie prejudica a outra. Então, nesse caso, uma espécie ganha e a outra espécie perde alguma coisa. Por exemplo, os vermes intestinais dos humanos e os humanos é uma relação de parasitismo. Não poderia ser esse aqui. Então, parasitismo não é. E simbiose? Simbiose, minha gente, são todas aquelas relações íntimas entre as espécies. O parasitismo, o mutualismo obrigatório, são todos exemplos de simbiose. Então, não poderia ser simbiose porque ele está abrangente demais. Então, só sobrou aqui para a gente comensalismo. Aí, talvez vocês se perguntem, professora, mas geralmente a gente associa comensalismo com questões de alimentação, como por exemplo, as questões entre o tubarão, a relação entre o tubarão e as rêmoras. As rêmoras são aqueles peixes que vivem ali próximo aos tubarões, se alimentando dos restos que sobram ali dos tubarões. Geralmente a gente associa comensalismo a isso, né? Mas esse caso, nesse caso, a gente considera esse caso que ele está contando para a gente na questão, a gente considera como comensalismo por ser uma relação interespecífica, tá? Entre espécies diferentes ali, que é no caso a vespa e a planta, que a gente também pode chamar de uma relação heterotípica. Então, se vocês veem esse nome aqui aí na prova, vocês já sabem que é uma relação entre espécies diferentes, ok? Então, se é uma relação entre espécies diferentes e é uma relação harmônica, ou seja, onde uma espécie se beneficia e a outra não perde nada, então a gente pode sim considerar como comensalismo. Então, a resposta dessa questão é a letra A de angiospermas. E passamos agora para a próxima questão, que também foi uma questão que caiu no Enem de 2019 para pessoas privadas de liberdade. E nos diz o seguinte: pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil, a mandaguari, cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações. Então, mais uma vez, vamos lá dar pause aqui nessa aula, tentar responder a questão por si só e depois retornar para ver a resposta. Deu pause? Vamos lá ver então a resposta. Ele nos conta aqui essa relação entre a abelha e o fungo e nos diz o seguinte: o uso de fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie e nos dá aqui as assertivas. Minha gente, essa questão aqui é uma questão somente de interpretação de texto. Não tem mais nada aqui para a gente fazer a não ser interpretar o que ele está nos dizendo. E uma dica que eu dou para vocês nessas questões aí do Enem é que vocês leiam esses textos com bastante calma e não se afobem se ele vier falando alguma coisa que você não sabe do que se trata, porque muitas vezes esse texto que ele vem aqui trazendo, apesar dele ter algumas palavras complexas, algumas coisas que a gente não entende, a gente vai conseguir responder a questão se a gente ler o texto com calma, tá? Então, mesmo que você não saiba do que se trata, não se desespere, mantenha calma e tente ver as assertivas, que com certeza lá no fundo da sua mente estará a resposta. Tá? Então, vamos ver aqui as assertivas. Letra A, controle de pragas, acúmulo de resíduos, ampliação de espaço,
redução da população, incremento de alimento. Olha só, ele vem nos dizendo aqui, ó, que as abelhas, elas dependem da ingestão desses filamentos, tá? Se elas dependem da ingestão desses filamentos, quer dizer que se elas não ingerirem esses filamentos do fungo, elas vão o quê? Vão morrer. Então, logicamente, se elas estão morrendo, vai haver o quê? A redução da população. Talvez, se vocês leem isso aqui, ó, com muita afobação, muito rapidamente, vocês fiquem tentados a marcar aqui a letra A, controle de pragas, que no caso seria o controle do fungo, mas não é, né? A gente vê aí uma relação ecológica mutualística entre o fungo e a abelha. Então ficamos com a letra D de dinoflagelados. E a próxima questão é uma questão também de 2019, só que dessa vez não é para pessoas privadas de liberdade. E nos diz o seguinte: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. A ladroagem está associada à relação de. Então, novamente, dê pause aí nessa aula, tente responder e depois retorne para ver a resposta. Deu pause? Vamos lá ver a resposta, então. Então, olha só, minha gente, a gente está vendo aqui uma relação entre a mesma espécie, né? Uma relação entre aí as cutias, relações específicas no caso, tá? Vamos ver aqui então as assertivas. Essa relação de ladroagem poderia ser sinfilia? Eita, professora, agora danou-se, não sei o que é sinfilia, nunca ouvi falar disso. Sinfilia, minha gente, pode ser também chamado de esclavagismo. Tá? O esclavagismo ou a sinfilia é aquela relação onde uma espécie ela escraviza a outra, entre aspas, né? Por exemplo, as formigas e os pulgões. As formigas, elas se aproveitam do alimento produzido pelos pulgões e mantêm eles ali quase como seus escravos, tá? Apesar de alguns autores discordarem que isso aí seja um tipo de esclavagismo, a maioria dos livros didáticos vai trazer essa relação aí como esclavagismo. Então, não seria sinfilia, né? Porque aqui, no caso, as cutias não estão se escravizando, elas estão sim roubando coisas uma das outras. Isso aí é o predatismo? Ora, uma cutia está predando a outra? Não, né, minha gente? Uma relação de predatismo seria, por exemplo, entre um leão, entre uma leoa e uma zebra, por exemplo, né? O leão predando essa zebra. Então, não seria o caso. Letra C, seria uma relação de parasitismo? Talvez vocês estejam tentados a pensar que seja parasitismo, né? Porque, afinal de contas, uma cutia roubando o alimento da outra, talvez seja parasitismo. Mas não é, minha gente. A relação de parasitismo, ela normalmente é uma relação obrigatória, ok? Normalmente uma espécie que é parasita da outra, ela precisa da outra obrigatoriamente para sobreviver. Por exemplo, os vermes intestinais, os piolhos, os carrapatos, eles precisam do seu hospedeiro para sobreviver. Não é o caso aqui, tá? Então, não seria parasitismo. Seria uma relação de competição aí na letra D? Aí poderia ser, minha gente, porque olha só, as cutias, quando elas roubam aí das suas coleguinhas essas sementes, elas estão competindo entre si. Então, poderia ser sim uma relação de competição. Mas vamos ver a letra E.
Comensalismo, eita, a gente sempre relaciona, né, comensalismo com questões de alimentação, mas como eu falei para vocês lá naquela questão anterior, geralmente nas relações de comensalismo, uma espécie vai ganhar, tá? E a outra não vai ganhar e nem vai perder. Nesse caso aqui, a que rouba está ganhando e a que perde a semente, a que é roubada, está perdendo. Então, não é uma relação de comensalismo. Ficamos, então, ó, com competição, letra D, de dinoflagelados. E é isso, minha gente, essas foram as nossas questões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Eu espero que tenha ajudado vocês a esclarecer aí alguns conceitos de ecologia. E nós retornamos na próxima segunda com mais questões. Digo a vocês novamente, se tiver alguma questão que você gostaria que eu respondesse, deixe aqui nos comentários que eu vou responder, ok? Até mais, minha gente, e até a semana que vem.